No passado sábado, o Braga perdeu com o Casa Pia e com a vitória do Futebol Clube do Porto frente ao Boa Vista, liquidou as possibilidades de atingir o terceiro lugar. A questão que se coloca atualmente é: será que o Braga está preparado para ser campeão e quando isso irá acontecer? É o que iremos saber neste vídeo. Antes de falarmos do Braga atual, vamos fazer uma rápida retrospectiva do crescimento do clube. Em 2004, António Salvador foi eleito presidente do clube. Naquela altura, o clube já demonstrava alguns sinais de crescimento graças aos trabalhos de Manuel Cajuda e de Jesualdo Ferreira. Jogadores como Vender, Barroso, Elpidio Silva ou Castanheira foram importantes para este crescimento. Cajuda ainda potencializou jovens como Armando Sá, Tiago, Luís Filipe ou Ricardo Rocha. O Braga ainda estava longe do estatuto de quarto grande. De 2000 a 2004, só por uma vez é que os arsenalistas terminaram em quarto lugar na temporada 2000-2001. Em 2002-2003, apesar de terem vencido o Sporting por 4-2, terminaram em 14º lugar, mas em 2004 daria-se um ponto de viragem graças ao quinto lugar da temporada anterior. Os Guerreiros do Minho classificavam-se para a Taça UEFA. Neste mercado vieram nomes bastante interessantes. Cândido Costa, menino prodígio do Futebol Clube do Porto, não conseguiu ser a promessa que muitos desejavam e pensavam. Em 2004-2005, aterrou na cidade dos Arcebispos. Abel Ferreira, jogador que havia passado 4 temporadas no Vitória Sport Clube, também foi contratado. João Tomás também chegou, proveniente da cidade de berço, jogador com passagens por Benfica e Real Betis. Vandinho, jogador que realizou mais 200 partidas pelo Sporting Clube de Braga, ficaria 7 temporadas, ou seja, podemos concluir que a nível de contratações o mercado havia sido produtivo. Em termos de campeonato, as coisas haviam de correr bem, já que em um campeonato equilibrado, como foi o 2004-2005, o Braga terminou em quarto lugar com 58 pontos, a 7 do líder Benfica. A certa altura, os arsenalistas ainda cheiravam a liderança do campeonato, mas acabaram por ver isso como uma miragem. Na Europa, o Braga era uma equipa inexperiente, o que fez com que os resultados europeus fossem demorados. Em 2004-2005, por exemplo, foram eliminados na Taça UEFA na primeira eliminatória pelo Wirtz da Escócia. Uma eliminação algo surpreendente, apesar da falta de experiência dos arsenalistas. Ainda assim, o Braga aproveitou o declínio do Boa Vista e do Vitória Sport Clube para afirmar-se enquanto quarta força do futebol português. Da temporada 2004-2005 até à temporada 2008-2009, o Sporting Clube de Braga atingiu o quarto lugar por 3 vezes, triplicou comparadamente ao período anterior. Entretanto, jogadores como Mossoró, Alain, Alberto Rodrigues foram chegando. Assim, o Braga, a pouco e pouco, foi montando a geração que Domingos Paciência iria trabalhar em termos europeus. Na Europa do futebol, até 2009, o Braga foi acumulando experiência, sem grandes resultados. De destacar o empate frente ao Bayern de Munique em 2007, a eliminação do Parma em 2006-2007. Em 2008 venceu a Taça Intertoto, mas em 2009 Jorge Jesus saiu do comando técnico do Braga e assim chegou Domingos Paciência. De início perspectivava-se uma temporada onde o Sporting Clube de Braga pudesse lutar pelo terceiro lugar, já que o Sporting também não vivia uma boa fase. Os arsenalistas surpreenderam e conquistaram o vice-campeonato, batendo o recorde de pontos no campeonato. Somaram 71 pontos, menos 5 do que o Benfica e mais 3 do que o Futebol Clube do Porto. No ano seguinte, os arsenalistas conseguiram atingir pela primeira vez a Liga dos Campeões, graças à eliminação do Sevilha no play-off. Na fase de grupos, foram recambiados para a Liga Europa, onde iriam fazer história ao chegar pela primeira vez à final. Uma final 100% portuguesa, mas os Dragões venceram por 1-0. O Braga havia passado de uma equipa de meio da tabela para uma final europeia em um espaço de 7 anos. Um resultado bastante notório. Em 2012, os arsenalistas conseguiram mais um terceiro lugar e nova participação na Liga dos Campeões. Ficaram em último do grupo, mas em abril de 2013, os arsenalistas conquistaram o seu primeiro título em quase 50 anos. Venceram a Taça da Liga frente ao Futebol Clube do Porto por 1-0. De 2013 a 2023, ou seja, nos 10 anos seguintes, os arsenalistas afirmaram-se cada vez mais como a quarta força do futebol português e procuravam intrometer-se na luta dos 3 grandes.
Neste período, houve um aumento no número de títulos conquistados, já que o Sporting Clube de Braga conquistou 2 taças da Liga e 2 taças de Portugal de 2019 à data da gravação deste vídeo. Os arsenalistas têm 3 títulos conquistados, igualando o Benfica no mesmo período. Em termos internacionais, o Braga atingiu 2 vezes os quartos de final da Liga Europa em 2016 e em 2022, mas também teve alguns resultados menos positivos, como a eliminação para o Pandori em 2013, em uma temporada onde o Braga terminaria em 9º lugar no campeonato, ou em 2018, quando os arsenalistas foram eliminados para o Zorya. Em 2023, o Braga atingia a Liga dos Campeões pela 3ª vez na sua história, em um grupo formado por Real Madrid, União Berlim e Nápoles. Os arsenalistas ficaram em 3º lugar e foram recambiados para a Liga Europa, onde perderam para o Karabag do Azerbaijão. O Braga transformou-se em uma máquina negocial também neste período, pois conseguiu valorizar o seu plantel e fazer boas vendas com os seus principais ativos. Trincão rumou para o Barcelona por 31 milhões, Vitinha foi para o Marselha por 32 milhões e Rodrigo Gomes mudou-se para o Wolverhampton por 15 milhões, o que permitiu trazer jogadores com um nível qualitativo maior. Em 2010 seria pouco provável promessas do futebol espanhol assinarem com os arsenalistas, como o caso de Abel Ruiz ou de Álvaro Jaló. O Braga, que nesta altura vendeu os seus principais ativos a preços baixos. Exemplo disso foi João Pereira, que em janeiro de 2010, em uma fase em que o Sporting Clube de Braga lutava pelo título, saiu por 3 milhões para o Sporting Clube de Portugal. Em 2022, a Qatar Sports Investments, dona do PSG, adquiriu 21% das ações do clube. Atualmente tem 29% das ações da SAD. Já o Sporting Clube de Braga não é dono maioritário da sua SAD, já que detém apenas 36,99% das ações, ou seja, em teoria, os jogadores do Sporting de Braga não pertencem ao clube, pois são da SAD, da qual o Braga não é maioritário. Mas com estes investimentos, a estrutura do Sporting de Braga teve melhorias consideráveis, pois inaugurou a cidade esportiva, um complexo capaz de rivalizar ou até ultrapassar os complexos dos 3 grandes. A cidade desportiva do clube conta com 10 campos de treino, mais 2 do que o de Alcochete e mais 1 do que o do Seixal. Segundo António Salvador, a cidade esportiva foi suportada totalmente pelo clube, sem grandes investimentos externos. Assim, o Braga evoluiria a sua formação, que nos últimos anos tem dado bons jogadores à equipa, nomes como Rodrigo Gomes, Vitinha, Afonso Patrão ou Roger Fernandes são alguns dos mais destacáveis. Mas com todo este crescimento do clube em termos económicos, desportivos ou em infraestruturas, o que tem faltado para o clube erguer o caneco do campeonato e ir com regularidade à Liga dos Campeões? António Salvador aponta como meta a vitória no campeonato até 2029. A questão que se coloca é: o Braga conseguirá atingir este objetivo? Em minha opinião, acho pouco provável, e vou explicar porquê. Em primeiro lugar, olhamos para as últimas temporadas do Sporting Clube de Braga e vemos falta de consistência, pois o Braga ganha pontos a equipas em teoria mais acessíveis e tem dificuldades com os grandes, ou acontece exatamente o inverso, ganha muitos pontos aos 3 grandes, mas acaba por vacilar em jogos mais acessíveis. Por exemplo, na temporada 2022-2023, onde o Sporting Clube de Braga terminou em 3º lugar, em 84 pontos possíveis com as equipas que não são os 3 grandes, conquistou 73, mas os jogos frente aos 3 grandes, em 18 pontos possíveis, conquistou apenas 5. Em 2019-2020, por exemplo, conquistou 12 pontos em 18 possíveis. Em 2021-22, o Sporting Clube de Braga conseguiu vencer o Porto e o Benfica em casa e derrotar o Sporting em Alvalade na mesma temporada, mas faltou a regularidade com as restantes equipas. Por exemplo, nesta temporada, o Sporting Clube de Braga fez uma primeira volta bastante fraca, com 4 empates e 4 derrotas em 17 jornadas. O fosso pontual para o líder já era grande. Apesar de ter conseguido vencer no Estádio da Luz, se olharmos para a segunda volta, o Sporting Clube de Braga somou apenas 2 derrotas, conseguiu empatar em Alvalade e vencer o Futebol Clube do Porto em casa. Inclusivamente, conseguiu chegar ao 3º lugar, mas desaires nas jornadas finais deitaram tudo a perder. Por isso, é facto concluir
que regularidade não tem sido o apanágio do percurso do clube no campeonato. Outra crítica de se apontar à direção do Sporting Clube de Braga é o mau planeamento desportivo. Quem olha para esta temporada com atenção, é evidente as más decisões da direção. Daniel Sousa foi contratado depois de muita polémica. Daniel Sousa, que durou sensivelmente um mês no comando técnico da equipa, apesar do empate 0-0 com o Servette em casa para as provas europeias e com o Estrela da Amadora. Acho que o treinador deveria ter ficado mais tempo. Era uma ideia de jogo nova a ser assimilada pela equipa, e vale lembrar que o Sporting Clube de Braga havia sofrido perdas importantes, especialmente no ataque. A vinda de Carlos Carvalhal não foi necessariamente negativa. Tenho um profundo conhecimento da equipa e da sua estrutura. Em termos de mercado, em minha opinião, as contratações que vieram não acrescentaram muito. Por exemplo, em termos de ataque, o Braga perde Abel Ruiz para o Girona, Álvaro Jaló para o Atlético e Simon Banza para o Trabzonspor. Banza foi o melhor marcador da temporada passada com 23 golos, já Álvaro Jaló havia feito 16, ou seja, só estes dois jogadores marcaram 39 golos. Nesta temporada, o jogo ofensivo da equipa passava muito por aquilo que Ricardo Horta poderia ou não poderia oferecer, e faltou um finalizador nato na área. Roberto Fernandes claramente sentiu o impacto, pois de uma segunda vez espanhola passou por uma equipa que joga a Liga Europa ao mais alto nível, e é natural que tivesse de existir um período de adaptação. Por isso, acho que o Sporting Clube de Braga deveria ter investido em um jogador de menos risco. Outra coisa que, em minha opinião, prejudica a equipa foram as transferências e negócios um pouco estranhos. Por exemplo, no verão de 2023, o Atlético de Madrid havia feito uma proposta de 20 milhões mais o Samuel Lino para a compra da Al Musrati. O Sporting Clube de Braga recusou a proposta. O jogador perdeu influência na equipa, especialmente com a vinda de João Moutinho em fevereiro de 2024. Saiu para o Besiktas por 12 milhões mais objetivos. Rodrigo Gomes, jogador da formação e bastante promissor, saiu por 15 milhões, uma verba relativamente avultada para os padrões do clube, mas estamos a falar de um jogador jovem que poderia perfeitamente valorizar e ser vendido pelo dobro. Para concluir, em minha opinião, dificilmente o Braga irá ser campeão até 2029. Não é impossível, mas teria de existir uma mudança drástica por parte da direção em termos de planeamento esportivo, e também não deve rodar muito o lugar de treinador, pois é necessário um treinador que fique algumas temporadas de modo a fazer com que o clube progrida e consiga resultados. Os adeptos deveriam conter-se mais nos resultados, pois o Braga ainda não está no patamar dos ditos três grandes. E vocês, o que acham? Deixem a vossa opinião nos comentários.